Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela recepção, pelo acolhimento dessa casa, que mais uma vez estou retornando aqui. Agradecer o convite para participar dessas palestras desse mês, em que nós vamos homenagear Jesus, que é o mensageiro da luz, o mensageiro do Evangelho, e deixar bem claro a importância desse Evangelho e do nascimento do Cristo aqui no nosso planeta. Porque a gente sabe que a comemoração do Natal, ela está entrou por um caminho capitalista, entrou por um caminho onde se comemora Papai Noel, o comércio é muito grande, né? E muitas vezes a gente esquece que o verdadeiro sentido do Natal é comemorar o nascimento do Cristo, é agradecer a generosidade do Mestre Divino, do governador do nosso planeta, daquele que está conosco há tanto tempo, esperando que esse Jesus realmente nasça em nossos corações. Porque, apesar de ter passado mais de 2000 anos do seu nascimento, e que a história se dividiu entre antes e depois dele, tal a importância do Cristo, tal a importância para a história, para a filosofia, para o mundo como um todo, e mesmo passando mais de 2000 anos, muitos de nós ainda não o conhecemos verdadeiramente. Muitos de nós ainda não deixamos que Ele verdadeiramente nasça no nosso coração, porque Ele, quando dividiu a humanidade em antes e depois, a partir do momento que Ele nasce verdadeiramente no nosso íntimo, e que a gente entenda o seu Evangelho e queira realmente seguir, o nosso coração vai se iluminar e a nossa vida também não será a mesma. Ela, com certeza, ela vai se transformar se nós nos deixarmos transformar pelo seu Evangelho, pelo que Ele falou, pelo que Ele disse, pelos convites que Ele fez a nós. E o importante é que em algum momento Ele chega em nosso coração. Então, bem-vindo a todos, encarnados e desencarnados. Estávamos falando, eu e o Sr. Tamiro, que muitas vezes nessa época o número de desencarnados também às vezes é maior, porque a doutrina espírita, ela vem para todos. E como nós estávamos conversando, na Terra existem um pouco mais de 7 bilhões de criaturas aqui encarnadas, e na erraticidade, na vida espiritual, existe isso, esse número vai se triplicar, esperando essas criaturas uma oportunidade de aqui estarmos, de aqui estar novamente conosco, para evoluir, para crescer. E também criaturas que precisam desse conhecimento, dessa consolação, desse esclarecimento que a doutrina espírita nos dá a todos nós. Entrando no tema, qual foi proposto pela Uri,
Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse é o maior capítulo do Evangelho, porque ele trata das nossas aflições, das nossas dificuldades. E nesse item 20, vem um título que às vezes a gente acaba até pensando, questionando, contestando, que diz que a felicidade não é desse mundo. Muitas vezes a pessoa fala, eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E aí a gente vai ver que lá no livro do Eclesiastes, na Bíblia, já está enunciado essa frase. Ele diz que a felicidade não é desse mundo. Porque, se nós analisarmos, estamos aqui para evoluir. E aqui é um planeta de provas e expiações, aonde nós recebemos a oportunidade de aqui estarmos através da reencarnação, através da bondade divina para conosco, que sempre nos dá uma nova oportunidade para que nós, aonde erramos, possamos vir e corrigir e tentar novamente, como aquele aluno que chega no final do ano e não consegue notas suficientes para ir para a próxima fase. Assim somos nós. Ao final da nossa vida, a gente vai ver que muita coisa ficou para trás e que a gente não deu conta de certas situações, que a gente não fez o que deveria ter feito. Daí vem aquele arrependimento e aquela necessidade de ter, da parte dessa energia, da parte de Deus, nosso Pai, uma oportunidade nova. Por que se fala então que a felicidade não é desse mundo? Porque a nossa expectativa em relação à vida, ela muitas vezes é muito alta. Ela é uma expectativa que às vezes não condiz com a nossa realidade. Então vamos falar da nossa maior realidade aqui. Uma realidade biológica, a qual ninguém de nós pode fugir. Segundo a filosofia budista, existem 4 realidades que nós temos que passar. A partir do momento que nós encarnamos, nós vamos nascer. Nós vamos sair do ventre da nossa mãe, naquele lugar maravilhoso, que mais parece uma banheira de hidromassagem, porque ali a temperatura é sempre igual, a gente não precisa se alimentar, vem tudo por aquele cordão. Mas chega o momento do nosso nascimento. E a partir do momento que nós nascemos, nós vamos envelhecer, nós vamos adoecer. E tem uma notícia bem difícil para dar para nós todos. Todos nós vamos morrer. Então, já são 4 verdades incontestáveis da nossa vida que nós vamos ter que lidar durante a nossa encarnação.
que nós vamos ter que aceitar. Porque quando nós preparamos a nossa reencarnação, quando nós estamos lá naquela fila preparando, que a gente fica sabendo que recebeu essa nova oportunidade, a gente sabe que quando a gente nasce, chega aqui, já encontra uma família, já tem uma mãe que nos gerou, que está disposta a isso. Então, essas pessoas, elas vêm primeiro do que nós. Elas chegam aqui primeiro. Se nós formos olhar os nossos antepassados, a nossa árvore genealógica, vem os nossos avós, os bisavós, e tem aquela... Aliás, é o contrário, né? Os bisavós e os avós. E tudo preparado para que a gente chegue. E quando a gente vem, a gente já não vem tudo junto, a família já não é toda de uma vez só. Vem um, vem outro, e vão preparando a nossa chegada. E aí nós vamos passando pela vida, e com certeza, isso sem falar também da lei de causa e efeito, de como nós vamos tratar esse corpo, porque junto com o corpo carnal, esse corpo físico, vem todas as vicissitudes que dizem respeito a ele, que nós vamos ter que lidar, que nós vamos ter que aprender a cuidar dele, porque senão lá na frente tem a lei de causa e efeito e a gente vai ter que colher a forma como a gente tratou esse corpo. Nem falando assim nos vícios que vão destruindo ele, que vão maltratando, que vão deixando ele mais frágil. E a gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente descobre isso quando a gente já não consegue fazer as mesmas coisas. Ou o que a gente fazia rapidamente demora um pouco mais. Uma caminhada se torna às vezes até um desafio. Acompanhar toda essa evolução tecnológica. E a gente sente que esse tempo está passando e que tudo que nos rodeia, tudo que a gente conquistou materialmente falando, é apenas um empréstimo. Porque como fala no Evangelho, nós somos, a verdadeira propriedade não é nossa, nós somos apenas usufrutuários. Toda a concessão divina, tudo que Ele nos concede, nós vamos ter que devolver. Vai ficar. A gente sabe, né, que atrás de um funeral vai, às vezes, muitas pessoas, mas não vai um carro forte, levando tudo que a pessoa conseguiu ameliar durante a vida. Então, pensando nisso, nós vamos ter que reformular o nosso conceito também de felicidade e de entendimento que nós somos eternos. Nós temos que olhar essa nossa vida atual um pouco mais além. Porque praticamente 99% das pessoas encarnadas aqui nesse mundo, elas têm praticamente certeza que tudo de importante que elas têm está aqui. Casa, imóveis, lancha, conta no banco, isso aqui é meu filho, minha
esposa, meu pai, meu. E na verdade, a partir do momento em que a vida vai passando, a gente vai se despedindo também dessas pessoas que a gente ama tanto e que a gente queria que elas ficassem com a gente para sempre, porque a gente não consegue mensurar que ela se foi, que a gente não vai mais a ver, né? Muitas mães, muitas vezes, têm que se despedir dos filhos, e nós nos despedimos dos nossos pais, e isso tudo nos choca. Então, o importante é nós fazermos desde já esse investimento mais a longo prazo, porque a doutrina espírita, ela trouxe todas as ferramentas, ela responde todas essas questões filosóficas: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Porque é difícil que em algum momento a gente não se faça essas perguntas. Meu Deus, qual é o sentido de eu estar passando por essa situação? Por que está acontecendo isso comigo? Com certeza a gente acaba pensando assim nas horas de dificuldade, na hora que acontece algo que não existe nenhuma maneira de tu ter evitado aquilo, porque nós vivemos num mundo, sendo ele de provas e expiações, ele está sujeito a tempestades, a terremotos, enchentes, catástrofes. A temperatura uma hora muito alta, uma hora muito baixa. São vicissitudes que a vida nos coloca, porque nós precisamos delas para evoluir, para desenvolver em nós essa luz que o Cristo disse que nós tínhamos no nosso coração, para que a gente possa realmente se transformar, transcender a tudo isso aqui, conseguir ir mais além, se preparar de uma forma melhor para passar por essa vida, porque nesse caminho do berço até o túmulo não é o fim. Ele é apenas uma transformação, é uma passagem de uma situação para outra. E nós temos que estar preparados, porque até esse corpo a gente vai ter que deixar. A gente vai ter que devolver ele à natureza. Por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso corpo. E tem pessoas que têm até pena. Ah, mas como que eu vou morrer se eu investi tanto no botox? Eu fiz tanta plástica, eu fiz tanta dieta e agora eu vou ter que devolver. Ele está tão bonito, porque a gente se ilude com as coisas desse mundo realmente. Aqui existe uma forma de nos iludir, de nos fazer pensar de outra maneira, principalmente quando você entra num shopping assim. Você meio que sai da realidade, parece que aquele mundo ali, tu foi abduzido por aquele consumismo, por aquele capitalismo, por aquela maneira de ver as coisas. E a realidade não é essa. Por isso que para nós sermos felizes, é possível.
ativa, sim, a partir do momento que nós investirmos no nosso crescimento espiritual, que nós começarmos a juntar tesouros no céu, como diz o Evangelho, né? A juntar os tesouros do céu, aqueles que a traça não rói, que a ferrugem não corrói. Ele já está nos dando um alerta que se a nossa felicidade não é desse mundo, nós podemos trabalhar e procurar a nossa transformação, a nossa ascensão, para que quando daqui a gente sair, a gente possa gravitar por esses mundos superiores, por esses mundos ditosos, porque Jesus falou: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós sabemos que a terra é apenas, fazendo uma analogia, uma comparação, é um bairro malsão, é um bairro, porque aqui todos que vêm, ela é um presídio, ela é um hospital e ela é uma escola. Porque na verdade todos nós temos necessidades, muitas vezes, da escola, do hospital. Porque a maneira como eu deixar esse corpo, na hora que eu entregar, vai ser a forma como eu vou receber um novo corpo numa próxima encarnação. Porque tudo que a gente faz com o nosso corpo físico fica gravado no corpo espiritual. Que ele é como uma esponja, ele vai absorver tudo que a gente faz. E numa próxima encarnação, a gente vai moldar aquele corpo físico de acordo com o nosso corpo espiritual. Então, as marcas que ele tiver dos nossos abusos, das nossas deficiências, essas marcas, elas vão ser moldadas nesse novo corpo espiritual para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Porque senão, como a gente poderia explicar uma criança que já nasce com problema de coração, que logo após já tem que ser operada, uma criança que já nasce mutilada? Como nós explicaríamos a justiça divina se fosse visto a nossa vida como uma única vida? Aliás, a vida é única, mas nós temos muitas existências, e são nessas existências sucessivas que nós vamos nos aprimorando, que nós vamos melhorando, que nós vamos eliminando as nossas más tendências, as nossas dificuldades. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, ele explica tudo isso. Por que aquela criança já vem com aquela dificuldade? Domingo eu vi uma reportagem no Fantástico de duas meninas gêmeas que nasceram coladinhas pelo tronco. E aí os pais, fizeram de tudo. Agora foi feita a cirurgia e elas se separaram. São duas pessoas. Então, tudo aquilo ali, a justiça divina explica. O amor daqueles pais, a dedicação para cuidar delas, a dedicação da ciência, da medicina, porque a nossa medicina também está evoluindo de acordo com as necessidades nossas, que vai acontecendo.
veio um vírus, eles já trabalharam, desenvolveram uma vacina. Então, tudo o que acontece está interligado, faz parte de um planejamento. Nada nesse mundo está fora do lugar certo, nada. Apesar de a gente olhar às vezes e pensar, nossa, é o caos, está tudo perdido, mas não está. Porque Jesus é o nosso governador espiritual. Deus conduz a nossa vida. Se nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus saiba, nem um fio de cabelo da nossa cabeça, imagina nós, o plano maravilhoso que existe para nós, porque Deus sabe do nosso potencial. Não importa o que a gente fez, não importa onde a gente esteja, Ele sabe do nosso potencial e sabe o que nós podemos ser. Então Ele espera, por isso Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele espera com paciência, porque a gente não precisa achar assim, não, eu vou me transformar de uma hora para outra, não é assim. A natureza não dá saltos. Às vezes, em uma encarnação, a gente desenvolve uma habilidade, a gente consegue desenvolver uma virtude, ou a paciência, ou... são tantas que nós precisamos desenvolver, não é mesmo? E quando a gente quer desenvolver a paciência, Ele coloca pessoas muito difíceis perto de nós, ou não é Ele, nós atraímos aquela dificuldade para que a gente possa exercitar em nós essa paciência. Porque ela é uma conquista, ela é uma virtude, e somos nós que temos que conquistá-la. A gente não ganha de graça, porque Ele nos disse também que nós somos construtores de nós mesmos, somos herdeiros dos nossos atos. Eu vou ler só o último parágrafo, porque quem nos deu essa mensagem foi o cardeal Mormont, aliás, Nicholas Madeleine. E ele diz o seguinte, só para finalizar: é um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, pois, meus amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar as novas gerações em um mundo em que a felicidade não seja apenas uma utopia, uma palavra vã. Então, esse conhecimento que é nos dado agora, que nós estamos ouvindo, a gente já pode deixar como exemplo para as outras gerações que virão depois de nós, através da nossa conduta, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de se comportar, porque a transformação do mundo, ela vai se dar de cada indivíduo. A gente não consegue mudar ninguém, mas a gente consegue mudar a nós mesmos. E é a partir daí que vem a verdadeira transformação. Quando a gente sentir o Evangelho do Cristo e conseguir trilhar, caminhar por ele, como diz ali, prepara o teu coração, abre o Evangelho que Jesus vai falar contigo. Ele fala conosco através do seu Evangelho e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele falou isso, ele estava querendo dizer que ninguém iria ao Pai sem passar pelo seu Evangelho, sem se transformar através desse Evangelho, desse conhecimento
que Ele passou para nós. Então, agradecemos a Jesus por Ele ter tido essa generosidade de vir aqui ter conosco. Eu agradeço a atenção de vocês, a atenção daqueles que estão em casa. Desejo um feliz ano novo, que a gente receba essas bênçãos, que a gente realmente se transforme para melhor. Muito obrigada e uma boa noite a todos.